Jesus, amoroso e fiel Salvador, afasta minha carga e o pesar, restaura minhas forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Shalom, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como sempre, né? Eu desejo que a paz de Cristo esteja em cada lar. Para vocês que estão se inscrevendo em meu canal, sejam bem-vindas. E é alegria saber que a palavra de Deus interessa para as pessoas, né? A palavra de Deus interessa e nós sabemos que é tudo, né? A palavra de Deus é tudo nesta vida. É a que nos traz a intimidade com Deus, é a palavra de Deus que nos dá alegria, nos dá felicidade, é a palavra de Deus que nos ajuda a enxergar as coisas belas que tem no mundo, né? Porque a palavra de Deus traz bênçãos, né? Ela traz bênçãos e quando a gente é abençoada, a gente sente nossas forças renovadas, a gente sente, né, a alegria de poder estar aqui cumprindo a missão e um dia retornar para o lar, para juntinho do nosso Pai Celestial. Na verdade, como ele diz na sua palavra, né? Nosso futuro, né, depende de nós, da obediência aos seus mandamentos. E o nosso futuro vai ser aqui na Terra, porque ele disse que Jerusalém vai descer, né, para aqui para a Terra vai estar, né, totalmente, o Senhor vai tirar tudo que não presta, né, o Senhor vai purificar a Terra, e ele vai estar em Jerusalém, e as nações concorrerão a ela. Então significa que quando a gente morre, a gente vai, né? Se morrer em Cristo, obedecendo aos mandamentos, a gente vai se ausentar da terra por um período, mas depois a gente vai retornar. Bom, mas o assunto hoje não é esse, o assunto hoje é sobre como ter, né? Como nós podemos, né, ser íntimo de Deus. É aqui na palavra dele que ele mostra como nós podemos ser íntimos dele. Então, para começar esse assunto, nós vamos ver lá em João 14:20. João 14:20. O que é que o senhor fala sobre isso, né? 14:20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui é Jesus falando, né? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, é uma das maneiras, tem várias maneiras aqui, né, da gente ser íntimo de Deus, mas aqui ele está dizendo que quem tem os mandamentos e guarda, ou seja, ele pratica, né? Aqueles que têm os mandamentos dele praticam. Então, a gente sabe que os mandamentos de Deus estão aqui, né, na Bíblia. E que se a gente tem, como nós hoje temos, né, esses mandamentos em nossas mãos, que é a Bíblia, se a gente tem, a gente estuda, a gente sabe o que é que agrada a Deus, o que é que não agrada, e guarda, e pratica, então o que é que ele diz aqui? Esse será amado do meu Pai, e eu o amarei, eu estarei nele. Então significa que quando a gente tem os mandamentos que a gente guarda, nós temos o que? O Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é guardar os mandamentos. Se a gente guarda, a gente vai ter o Espírito Santo. E é por isso que esse livro é tão importante na nossa vida, né? Porque é através dele que nós recebemos os mandamentos do Pai Celestial. Como eu já disse várias vezes, é por isso que o adversário, né, se empenha tanto em tirar esse livro das nossas mãos. Né? E muitas vezes nós temos, na maioria das casas tem uma Bíblia, eu acredito que tem. Se for fazer uma pesquisa, na maioria das casas tem uma Bíblia. Agora, quem para todo dia estudar, procurar guardar os mandamentos, como ele está falando aqui, aí é outra história, né? Porque ele fala que eu amo e meu pai ama. Hoje que eu estou vivendo esses mandamentos que estão aqui na Bíblia, né, é que eu vejo a importância que isso tem na minha vida, né? Porque é aqui que eu fico, sabe, eu fico maravilhada em ver os conselhos que Deus tem para mim, né? Porque, como o Senhor fala, né, nós temos que criar uma intimidade com Ele. Não tem como criar uma intimidade com Deus que não seja aqui estudando seus mandamentos. É Ele que diz, né? Quem tem e guarda, quem tem e pratica. Então, esse vai ser, eu vou estar nele, quer dizer, o Espírito Santo vai estar em nós. E foi com esse propósito que Deus criou o nosso corpo, com a habitação do Espírito Santo. Nós já conhecemos a história lá de Adão e Eva, o que aconteceu, né? Como entrou o pecado, né? E hoje nós estamos aqui também, nesse mundo onde tem Deus e tem adversário, né? Existe essa guerra aqui nesse mundo, uma guerra espiritual muito forte entre Deus e o adversário. Deus para nos salvar, para nos dar uma vida de abundância aqui na terra, e o adversário trabalhando para nos destruir, para fazer com que a gente seja como ele é, desobediente a Deus, né? Fazendo tudo que desagrada a Deus. Então, Ele quer que a gente seja como Ele é. E Deus quer que a gente seja como Ele é, santo como Ele é santo. Então, existe essa guerra aqui, né, no mundo, né? E nós temos que nos posicionar. De que lado nós queremos estar? Se é do lado do Pai Celestial, então, é como Ele diz aqui, aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, se eu estou guardando os mandamentos de Deus, eu estou do lado do Senhor. Mas se eu não estou guardando os mandamentos, né, e não tem outra maneira de guardar os mandamentos que não seja estudando essa palavra de dia e de noite. É o próprio Pai Celestial que fala isso. Ele não deixou outro meio para a gente guardar os mandamentos que não seja meditar na sua palavra. Gente, a meditação na palavra é muito importante. Por quê? Quanto mais a gente medita, por exemplo, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, temos que estar na companhia de Deus, na companhia do Espírito Santo. E não tem coisa melhor do que você estar ali se relacionando com Deus no dia a dia. Porque Ele quer fazer parte, né, da sua vida, para que você seja luz, para que você possa cuidar bem do seu lar, para que você possa cuidar bem da sua família, né, para que você possa ajudar outras pessoas, né, que não têm esse hábito de ler a palavra, né, todos os dias, e isso traz consequências. Traz consequências, porque eu já vivi isso, né? E eu sei que isso traz consequências. Então, Deus fala e a gente obedece, né? E Deus quer nos ajudar aqui no nosso cotidiano. Sim. A intimidade com Deus significa isso, né? Eu estou em casa, eu estou conversando com Deus, eu estou fazendo as coisas, mas eu estou conversando com Deus, né? E nessa conversa eu sou grata a Ele em primeiro lugar. Agradeça a Deus tudo que você tem na sua vida. Não importa se você mora na tapera que a gente chama aqui, os baianos chamam, é casa assim feita aquelas casas feitas de barro, antigamente, né? Não importa se você mora no palácio, se mora no apartamento, se é numa casa, não importa. Agradeça tudo a Deus, né? Se você agradece, exerce essa de agradecer tudo a Deus, você vai se sentir alegre, feliz, né? Por quê? Porque você sente o cuidado de Deus e é Deus que cuida da gente. Então, quando a gente agradece, a gente se sente, né, próximo de Deus.
Porque imagina você tem sua casa, mas você não tem ainda tudo que você quer, né? E aí você começa, peraí. E aí você começa a murmurar, né? Aí murmurar, isso aqui, essa casa é isso, essa casa é aquilo. Claro que isso aí vai afastar o Espírito Santo. Porque você não está sendo grata a Deus por ter o ar que você respira, né? Por você estar vestido, por tanta coisa que tem para agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais pertinho de Deus a gente vai estar e mais bênçãos a gente vai receber, porque a gente vai sentir alegria de cuidar daquele lugarzinho ali, né? De fazer tudo bonito naquele lugar. E aí Deus vem, né? Abençoando a sua vida. Então, em Provérbio 3, 32, 33, né? Provérbios 3, 32, 33. Não, antes, vamos ver aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3,16. Olha o que diz aqui, a importância deste livro. 16, aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o Senhor está dizendo aqui que a Bíblia, né, é inspirada por Ele e a Bíblia é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é a importância da Bíblia, né? Aqui quando o Senhor diz que toda a Escritura é inspirada, as Escrituras se encontram aqui na Bíblia, que Ele deixou se encontrar na Bíblia, né? E ela, quanto mais a gente estuda ela, né? O Senhor, através dela, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos repreender, o Senhor vai nos corrigir. Para quê? Para a educação na justiça. E lá no Provérbio 33, 3, 32, 33, fala que Deus é íntimo dos justos. Na casa dos justos, depois eu vou ler esse provérbio para vocês verem que coisa linda. É isso que o Senhor fala aqui em Provérbios. Então, se a gente não tem a Bíblia, como é que Deus vai nos ensinar? Como é que Deus vai nos repreender? Como é que Ele vai corrigir? Como é que Ele vai nos educar na justiça? E qual o objetivo que Deus, né, tem através dos ensinos da correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Então, é através da Bíblia que o Senhor vai falando com a gente, que o Senhor vai mostrando o seu caráter, né? Mostrando que Ele é misericordioso, que Ele está conosco para nos ajudar, nos fortalecer, nos ensinar e nos repreender. Quando a gente está fazendo uma coisa de errado, que a gente entregou a vida a Deus, está fazendo uma coisa de errado, então o Senhor vai nos corrigindo. Ó, isso aqui está bom, isso aqui não está, você tira isso, cuidado com aquilo. Deus vai fazendo tudo isso, nos ensinando, repreendendo, corrigindo, né? Nos educando, na verdade, né? A fim de que a gente seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você quer fazer uma linda obra dentro do seu lar, venha para a Bíblia. Porque a nossa maior missão, como eu já disse em outros vídeos, é a missão que nós temos dentro do nosso lar. De fazer do nosso lar um lugar onde o Espírito Santo possa habitar, né? Então, é dentro do nosso lar que nós temos, né, que realmente realizar esse trabalho. Então, aqui em Provérbios, porque o Senhor fala, medita na palavra de dia e de noite. Por que Ele manda a gente meditar na palavra de dia e de noite? Porque é meditando na palavra que a gente vai criar intimidade com Deus, né? É meditando na palavra. Então, aqui em Provérbios, eu já li até essa escritura no outro vídeo. No vídeo passado eu li essa escritura para vocês. É Provérbios 3, 32, 33.
Ó, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Quando a gente tem essa intimidade com Deus, para ter essa intimidade com Deus, a gente não tem outro meio que não seja meditar na sua palavra, guardar seus mandamentos e aqui seguir as instruções do Senhor. E Ele vai nos educar, vai nos corrigir, né? Para que a gente estejamos prontos para realizar uma obra maravilhosa dentro do nosso lar. Isso é o mais importante que nós temos que aprender. A obra maravilhosa que a gente tem que realizar é dentro do nosso lar. E não tem outro meio que não seja amar os mandamentos de Deus, né? Guardar os mandamentos de Deus. Eu acho tão interessante, gente, tem tem um homem que eu vi na internet, é um senhor de idade, e ele toda vez, ele mora sozinho, já é de idade e mora sozinho. Aí ele falou, né, que tem a mesa dele, e disse assim, todos os dias, minhas refeições é feita na companhia de Jesus, Maria e José. Aí ele tem a cadeira dele e mais 3 cadeiras. Aí fala aqui, a minha cadeira eu sento e chamo Jesus, Maria e José para fazer as refeições comigo. Aí achei tão lindo isso. Claro que Deus, imagina, né? Que coisa linda, né? Ele é um homem assim muito alegre, sabe? E ele é de idade, mas é alegre, é disposto, trabalha, né? E eu tenho muita alegria andar na companhia de pessoas, né? Como José, Maria, Jesus. É tão lindo isso, né? Isso é criar intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus também é ver tudo que não agrada a Deus e você vai tirando, e o Senhor vai dizendo, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, né? Então é muito lindo isso. Então quando a gente faz isso, a gente passa por tantas experiências maravilhosas. Essa semana mesmo eu passei por uma experiência maravilhosa com o Senhor, né? Nas coisas mais simples você vê a mão do Senhor. Então, 2 coisas que aconteceram que para mim era impossível, né? Mas ele disse, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, prepara isso, prepara aquilo. E tudo deu certo. Para mim era impossível, mas para Deus não, né? E ele abre portas que a gente nem imagina, né? Então, quando a gente tem intimidade com Deus, é assim, Senhor, você senta e chama o Senhor para o seu lado. Senhor, senta aqui, vamos conversar. E Deus ama arrazoar. Ele ama arrazoar com as pessoas, querer conversar, né? E você dizer, Senhor, está acontecendo isso, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, né? Aí o Senhor vai mostrando para você, né? Cuidado com aquilo que você está fazendo, cuidado com isso, né? E aí a gente vai buscando ter paz, ter calma, né? E entregar na mão dele. Tudo ele resolve. Tudo ele resolve, né? Como eu falei, 2 experiências que eu achei que era impossível para mim, essa semana ele resolveu. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, o Senhor fala que achegai-vos a mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se você é íntimo de Deus, né? Já fala intimidade. Se você tem essa intimidade com Deus, o inimigo, ó, claro que a gente vai errar um pouco aqui, um pouco ali, mas o Senhor vai mostrando a gente e a gente vai corrigindo e o Senhor vai protegendo a gente, né? O Senhor vai protegendo. Por exemplo, a igreja, gente, é muito importante. A igreja é muito importante. Por quê? Porque você vai ter um convívio, você vai tirar, né, horas para passar com Deus, louvando, falando a palavra, né? Não importa se essa igreja é pequena ou se essa igreja é imensa. Para Deus isso não importa. Por várias razões, que já falei em outros vídeos, eu fiz a igreja na minha casa. Então, dia de sábado, a gente senta, né? A gente passa a manhã com Deus, orando, lendo a palavra, tem aula, tem oração, tem discurso, tem testemunho. Amanhã é dedicado a Deus, né? Porque a igreja é muito importante.
né? Então, no meu caso, que eu já passei por várias experiências, né, ruins, eu resolvi fazer igreja na minha casa, mas eu estou aberta para o Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor que está guiando a minha vida, o Senhor vai nos conduzindo aqui, né? Porque a igreja é importante desde que ela te leve, né? Aquela sociedade onde você está vivendo dentro daquela igreja te leve para a santificação. Se ela está te levando para a santificação, onde você enxerga as coisas que desagradam a Deus, ela é importante. Porque tem igreja que leva você para o lado contrário, para as coisas do mundo. Por quê? Pastor, ele tem que ser o quê? Um atalaia. Ele tem que se vigiar, ele tem que ser um atalaia. Ele tem que estar vendo se as ovelhas estão indo para o mundo para chamar, né? Atenção, olha, isso está errado, Deus não gosta disso, Deus não se agrada daquilo, vocês tirem isso, vocês tirem aquilo. É para isso que existe pastor, né? Porque Deus é o nosso pastor. O pastor de uma igreja, ele tem que estar íntimo com Deus, vivendo diariamente na presença do Senhor, porque a responsabilidade é muito grande para aquelas ovelhas. Um pai e uma mãe, eles têm que estar íntimo com Deus, porque eles têm a responsabilidade de seus filhos, de levar a presença de Deus. Então, eles têm que estar íntimo de Deus para poder, né, cumprir essa boa obra que o Senhor fala. Para que eles possam levar seus filhos, né, a ter uma intimidade com Deus. Não adianta você estar forçando as pessoas, seus filhos, a ir para a igreja, eles vão de cara amarrada, isso e aquilo, porque eu já vi vários casos que quando eles se tornam rapazes, eles vão para o mundo. Moças ou rapazes, eles vão para o mundo. Porque eles não criaram, os pais ensinaram que para se salvar e para tem que estar dentro da igreja. Sim, é importante a igreja. Só que você tem que fazer isso com sabedoria, né? Em particular, além da palavra de Deus, com seus filhos, aos poucos mostrando para eles a importância, não é deixar o filho à toa, eu não quero ir para a igreja, eu vou para a festa, quer dizer, adulto já você não pode nem impedir, né? Mas criança, não é deixar ela ficar, não. Olha, a palavra de Deus é importante. Ou você não quer ir, mas vamos ler aqui em casa? Aí vai lendo em casa, está vendo quanto é importante você, né, andar na igreja e criar uma intimidade com Deus. Para que a intimidade com Deus não precisa estar dentro de igreja, você vai fazer isso dentro do seu lar. Dentro do seu lar e corrigindo, né? É bom a igreja, porque Deus nos fez para andar em sociedade. Não fez a gente para andar isolado. Mas, se você não tem ainda, né, como eu e uma menina que saiu do Espiritismo, agora ela está estudando em casa, como a gente, nós temos que confiar em Deus, entregar a vida e deixar que Ele vai guiando. Ele vai guiando e Ele vai nos ajudando, né? Mas é importante se você não está numa igreja, fazer da sua casa uma igreja. Você não pode ficar. Porque você tira uma manhã só para louvar a Deus, né? E fazer todos aqueles... É importante isso. A gente se sente fortalecido espiritualmente, né? Fortalecido espiritualmente. Então, em Daniel, a gente vê que Daniel tinha uma intimidade com Deus muito grande, porque a sociedade em que ele estava vivendo estava um caos de imoralidade e iniquidade. E o que aconteceu? O Senhor, né, o povo virou as costas para Deus, né, começou a andar nas coisas do mundo, e aí a liderança, em vez de estar levando as pessoas para próximo de Deus, estava levando para longe de Deus. E Daniel percebeu. E Daniel ficou firme lá, ele e os amigos dele, 3 amigos. Eles ficaram firmes na palavra de Deus. Firme, não seguia aquelas coisas que a sociedade dele e a liderança religiosa estava, né, totalmente perdidos. Tanto é que Babilônia entrou e matou, e expulsou e matou, e levou Daniel e seus amigos como escravos. Mas, como Daniel era íntimo de Deus, ele foi e lá, a gente sabe a história de Daniel, né? Todo mundo aqui sabe a história de Daniel. Se tornou grande lá, na Babilônia. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Então,
Isso faz com que a gente não seja cego espiritualmente. Porque aqui no caso de Daniel, a liderança religiosa levou o povo para a cegueira espiritual. Mas a gente sabe que o fim é esse, né? Como a gente viu também há um tempo atrás, o que aconteceu com os judeus, né? O que aconteceu, coisa terrível. O que é aquilo? Cegueira espiritual. A liderança levando eles para longe de Deus. E aconteceu o que aconteceu. Porque se a liderança estivesse vigiando, com certeza isso não teria acontecido. Se eles fossem íntimos de Deus, de Jesus Cristo, aquilo não teria acontecido na vida deles. Jamais o Senhor permitiria que isso acontecesse. Mas a gente precisa estar o quê? Íntimo. Intimidade não significa desrespeito. Por exemplo, né, eu vi várias pessoas, né, na internet se referindo a Deus, o cara lá de cima vai me dar tudo o que eu quero. Não é assim. Isso não é intimidade com Deus, isso é desrespeito. Deus é um Deus, né, poderoso, é o Criador do céu e da terra, né? É santo, é puro. E a gente tem que ter esse respeito pelo nosso Pai. Sim, tem que ter a intimidade, como ele fala. Intimidade é você conversar com ele, Senhor. Né? Vai falando, agradecendo, falando as dificuldades, os problemas, e Deus vai te guiando pelo caminho certo, né? Mas com respeito, porque Ele é um Deus, né? Que é santo, né? E é perfeito. Como é que a gente se achega a Deus? Como é que a gente conversa com Deus? Através da oração. E sentar e conversar com Deus é como se você estivesse fazendo uma oração, né? E você ouve a voz de Deus falar com você. Você ouve a voz de Deus. Olha, aquilo ali é perigoso, aquilo ali você ouve. Então, aqui em Romanos 12:1, olha o que diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, que coisa linda, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa experimentar isso, né, a gente tem que transformar a nossa mente. O que é isso? É a conversão. Então, se eu estava indo por um caminho errado, né, aonde hoje, estudando a palavra de Deus, eu vejo que eu estava no caminho errado, eu renovo a minha mente. Eu vejo qual é a vontade de Deus, a boa e agradável, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar qual seja a vontade de Deus, que é boa e agradável, Ele só tem planos de bem para mim, para vocês. Eu tenho que vir para a verdade, para a sã doutrina, né? Estudar a palavra e buscar essa união com Deus. E essa união com Deus traz o quê? Temor e respeito. Porque se a gente não temer a Deus, não é ter medo de, ai Deus, não. Você tem que ser íntimo. Íntimo é sentar, conversar, né? Eu conheço uma menina que, um dia eu fui na casa dela, achei tão lindo aquilo, né? Ela com o pai dela, e ela conversando com o pai dela, meu pai, aquela intimidade com o pai, e conversando e falando da dificuldade. Olha, meu pai, se fulano ligar aqui, olha, ele está me paquerando, mas eu não estou afim dele. Aí começou a conversar com ele, os dois, né, se entenderam muito bem. Acho tão lindo isso. Então, com Deus é a mesma coisa. Senhor, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, eu senti que não foi bom. O Senhor me ajude a que eu não repita mais isso, né? Tenha força, porque assim o inimigo fala, você não pode, você é velha, você é isso, você é aquilo, tudo isso para desanimar a pessoa, entendeu? Mas quando você não tem força,
E aí vai botando meio coisa de negatividade na nossa cabeça. Mas quando você é guiada pelo Espírito, aí o Senhor fala, filha, você pode, confie em mim, né? Você pode. Aí ele fala o que a gente tem que fazer, e a gente vai fazendo, e ele vai dando força, e a gente vai crescendo, né? E aquela coisa de negatividade vai ficando para trás, vai ficando para trás. E a gente vai, não importa a idade, né? A gente pode conseguir nossos projetos. Na verdade, Deus tem planos para mim. Eu sei, estou aqui hoje em São Paulo, é porque foi plano de Deus, que para mim, eu achava que isso, eu não tinha vontade de sair de lá. Mas o Senhor sabia que aqui era melhor para mim. E hoje que eu estou aqui, eu agradeço todo dia a Deus por estar aqui, pelo plano dele, né? Eu quero continuar seguindo os planos do Senhor, porque é o melhor para mim. Então, nunca deixe assim, eu. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer aquilo. Não. Deus, qual é o seu plano na minha vida? Senhor, me mostra. Minha vida está em tuas mãos. E faz dela o que você achar melhor. Eu confio em ti. E vai falando essas palavras para Deus, e isso vai te trazendo intimidade com o Senhor. E é maravilhoso a gente ter essa intimidade com Deus. A gente ouve a voz de Deus falar, filha, cuidado, vai por aqui, vai por ali, né? E assim a gente vai cada dia mais. Eu hoje estou tão feliz com essa intimidade com Deus, que isso aqui me trouxe uma intimidade muito grande com o Pai Celestial, né? Às vezes eu fico pensando, por que eu não fiz isso no passado? Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Importante que agora eu estou vendo as bênçãos. Todos os dias o Senhor me dá um presente, todos os dias o Senhor me dá palavras que me confortam, que me ajuda a ver a beleza de cuidar de um lar, a beleza que eu amo a terra, eu acho lindo que é uma criação de Deus, né? E amo assim ter formado uma família que é de Deus também, né? Ter uma casa para cuidar e Ele me ajuda a cuidar de minha casa, Ele está me ajudando a fazer o meu jardim, dando, olha, cada plantas lindas para fazer meu jardim. Eu deixei um jardim na Bahia, agora eu estou fazendo outro aqui. Depois que estiver pronto, eu vou filmar e mostrar para vocês. Então é isso, meus irmãos. Cada dia mais a gente se apega a Deus. E a sua palavra, não largue isso aqui por nada desse mundo, porque é aqui que Deus vai derramar bênçãos no seu lar. Tá? E que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus, né? E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo.